Seja muito bem-vindo ao canal Thomas Frota, esse canal que foi criado no intuito de ajudar você, você meu amigo empreendedor, você meu amigo obreiro, servo do Senhor, você meu amigo pai de família que vem passando poucas e boas na família, no seu lar, tá certo? Eu, Thomas Frota, que sou pastor, empresário e palestrante, estou aqui à disposição, trazendo conteúdos para que você possa crescer juntamente com a gente e assim prosperar, alavancar, chegar naquele nível que Deus sempre sonhou para cada um de nós, tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui, assista esse vídeo até o final, deixa o teu joinha, compartilha com amigos, dá aquela força que você vai estar me ajudando muito, tá certo? Então, chega de delongas e vamos ao conteúdo de hoje. Muito bem, o tema de hoje é lições que aprendi quebrando financeiramente. Você vê que no meio da quebra, muitas lições chegam até nós, certo? E para você que não conhece a minha história e nem um pouco do que eu passei, eu quero adiantar para você. Eu trabalho no ramo de doce, eu vendo trufas, brownies, bolo de chocolate, certo? E eu era aquele rapaz que ficava com isopor ali na praça, vendendo ali uma trufa para um amigo, para um conhecido, certo? Até um certo ponto que eu descobri os comércios, né? Os supermercados, as lojas, e eu comecei a oferecer o meu produto e ali eu fui alavancando, fui crescendo, fui desenvolvendo o trabalho da qual hoje eu tenho CNPJ, certo? E nesse percurso de muito aprendizado, quebrando, levantando, construindo, destruindo, a gente que é empreendedor, a gente passa muito por isso, né? Até eu chegar ao aprendizado, ao nível de conhecimento que hoje eu vivo, foram muitas decepções, foram muitas frustrações. Eu acredito que você que está me assistindo, você também passa um pouco do que eu estou falando, mesmo que você não tenha empresa, certo? Eu acredito que no seu pessoal você passa isso, né? Mas, então, eu aprendi várias lições que eu quero tratar 3 com vocês aqui nesse dia de hoje, tá bom? Já quero, desde já, pedir para você deixar o teu joinha. Esse é o primeiro vídeo desse canal, Thomas Frota, e eu espero te ajudar bastante, tá bom? O primeiro ponto que eu me lembro que me deu assim uma virada de chave, um despertar, foi a questão da bagunça. A bagunça que era aquela minha vida financeira, a bagunça que era a minha administração, a minha gestão. Por quê? Eu misturava o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Pagava a conta da empresa com o meu dinheiro, pagava minhas contas pessoais com o dinheiro da empresa, eu não tinha um prolabore, um salário fixo, era tudo muito bagunçado. E você sabe que o boleto ele espera você estar liso para ele chegar, né? Assim, as contas parece que espera você estar sem dinheiro para ela chegar. E foi assim que tudo foi acontecendo na minha vida. E aquela bagunça fez com que eu chegasse a uma situação de desespero financeiro, de desespero ao ponto de passar necessidades, né? Com filho, com esposa, com família. E eu sempre fui aquela pessoa que eu queria muito ajudar, queria muito fazer por todo mundo, mas me encontrava naquela situação, tá bom? Até que um dia houve um momento muito importante na minha vida, onde a gente estava passando por um momento muito difícil mesmo, e foi colocada uma condição para mim de ou você se organiza e cresce, ou você vai perder tudo. Tudo que você mais ama, você vai perder. E foi colocada essa condição diante de mim. E ali eu me vi em apuros porque eu ia ficar sem comércio, sem profissão, sem esposa, porque você que é esposa, você não vai querer estar a vida inteira padecendo necessidade, passando por dificuldade ao lado de uma pessoa que não consegue alavancar, que não consegue crescer, certo? E gente, pasme, não tem a ver com azar, não tem a ver com sorte, tem a ver com organização, tem a ver com disciplina, tem a ver com foco. Tá bom? E aí foi aonde eu comecei a buscar conhecimento através das Sagradas Escrituras, através de amigos comerciantes, empreendedores. Busquei a ver vídeos aqui no YouTube, assistindo palestras, assistindo outras pessoas, empresários, né, que saíram do zero e cresceram, que alavancaram, certo? Recebendo muito conselho de amigos, que a gente chegou a um plano, que eu vou estar falando para vocês aqui agora, tá bom?
Então, a primeira coisa que você tem que fazer, que foi uma das primeiras lições que eu aprendi, foi arrumar essa bagunça. Você precisa arrumar essa bagunça, você precisa colocar as coisas em ordem, tá certo? Eu fui orientado a não gastar mais do que eu ganhava. Então, imagina só, você e sua esposa ganhando um salário mínimo, cada um salário mínimo, dá quase aí 3 mil reais, 3 mil e pouco. E você não ter uns trocados para poder passar um final de semana, para comer uma pizza, né, tomar um refrigerante. Então, era assim que eu vivia. Uma bagunça total. E aí eu sentei, fui para a ponta do lápis, e eu fiz o primeiro passo que mudou a minha história, o primeiro passo que mudou a minha vida. Foi o quê? Anotar tudo que entra, tudo que sai. Comecei a ter controle, visão geral de tudo, dinheiro a receber, dinheiro recebido, anotei num papel todas as dívidas, todas as contas, comecei a negociar com pessoas que devia, comecei a negociar, a entrar em contato, nunca me escondi, nunca fiquei, a minha avó costuma dizer, ela falava muito isso, que satisfação dada é metade da conta paga, né? Então você busca entrar em contato, você busca mostrar que você está disponível para quitar aquela conta, para quitar aquela dívida. As pessoas viam esse interesse em mim. Então, no meio daquele tormento, no meio daquela perturbação toda de conta de dívida, de situação do vermelho mesmo, eu consegui negociar. Teve conta que eu paguei com celular, teve conta que eu paguei vendendo coisa que eu não estava usando, que estava parado, vendi, fiz negócio, paguei aquela conta. Então a gente foi abatendo ali as contas, as dívidas, e aí veio a parte de começar a ver o dinheirinho. Depois de mais de anos sem ver o dinheirinho começou a aparecer. No primeiro mês ali, nossa, sobrou 100 reais, nossa, sobrou 200 reais. Começamos a comemorar as pequenas vitórias, certo? Tem gente que não prospera, que não cresce, porque ela só sabe reclamar, ela só sabe murmurar, ela só sabe ela só olha o ponto preto na folha, tem lá uma folha em branco, ela só vê o ponto preto. Por quê? São pessoas murmuradoras, por isso que não prospera, por isso que não cresce. E assim, quando Deus viu que eu queria resolver, mesmo algumas contas sendo pagadas atrasado, mas eu ia lá, eu botava força para que aquilo fosse pago em dia, para que as coisas fossem andando nos trilhos, não foi fácil. Essa primeira etapa, ela não é fácil. Eu digo para você, vai ser um ano de luta, um ano de guerra. Talvez sua conta leve até mais tempo do que um ano, mas a minha foi levando, e eu fui lutando, fui vendendo, fui fazendo, até a gente chegar num ponto de respirar. Mas o primeiro passo é o quê? Organizar a bagunça. Você precisa ter controle do que entra, do que sai, do seu dinheirinho, começar a cortar coisas fúteis, coisas banais, coisas que não vão te levar a nada, você começa a cortar. Gente que tem costume de comer, vive para comer, pizza todo dia, sanduíche todo dia, dinheiro com besteira todo dia. E aí, como que Deus vai honrar uma pessoa que não é bom no pouco? Se você não sabe administrar o pouco que tem, como que Deus vai te colocar no muito? Então você precisa, primeiro passo, para você sair da bagunça. Organize, põe as coisas em ordem. Que nem a gente faz com guarda-roupa, a gente tira todas as roupas e vai colocando tudo no seu devido lugar. Faça isso. Não se esconda de quem você deve, dê satisfação. Se não tem como pagar agora, não tem como pagar agora. E se só tem um pouquinho de condição, então você pega esse pouquinho de condição que você tem e fala com a pessoa: olha, fulano, eu só tenho isso aqui, mas recebo, por favor, porque eu vou estar quitando, eu vou estar pagando e eu quero é pagar. E aí você vai, às vezes até tem que ouvir algumas coisinhas, mas faz parte. Aquilo ali vai passar, você não vai ficar nessa situação a vida inteira não, tá bom? Mas tem que conversar, tem que negociar e tem que andar de cabeça erguida, certo? Vai dar vontade de chorar, vai dar vontade de se esconder, mas não faça isso, não fuja. Seja forte em frente, honre seus compromissos com dificuldade, mas honre, tá bom? E aí, organizando a bagunça, que faz lá o controlezinho de tudo que entra, tudo que sai, o seu dinheirinho, a dívida que tem a pagar, vai dando prioridade àqueles mais desesperados, aquele que coloca a tua vida em risco, aqueles que te ameaçam, vai dando prioridade ali, vai honrando, certo? E não deixe de ver vídeos, conteúdos, para você ter um norte melhor, de como administrar, de como ter uma gestão melhor. Tem gente que tem comércio, ela não sabe nem para onde é que o dinheiro dela vai. Ela diz assim: eu ganho 20, 30 mil reais, mas não sabe para onde o dinheiro vai. Ela não tem controle. Ela vê o dinheiro dela se esvair das mãos. Eu vou falar aqui para o público evangélico. Tem gente que não precisa do devorador para consumir o dinheiro dela, não. Ela mesma é o devorador dela. Ela mesma bota o dinheiro a perder, ela mesma gasta com besteira, ela mesma faz as coisas. O devorador fica assim: eu vou fazer nada, não, ela está fazendo tudo.
né? Então, não seja o devorador da sua vida, tá bom? Organize essa bagunça. Foi a primeira ferramenta que eu recebi da parte do Senhor, foi a organização. Tem que organizar. Quem quer prosperar tem que ser organizado. Ninguém prospera bagunçado. Ninguém cresce bagunçado. Se você quer vencer, vai ter que se organizar. E aí eu digo para você, quanto tempo mais você aguenta viver nessa dor, nessa dificuldade de bagunça? De nunca ter um dinheiro sobrando, de nunca conseguir realizar uma viagem, um sonho, conquistar um bem, porque nunca sobra, porque você não tem controle. Então, se organize. Primeira ferramenta de hoje. A segunda ferramenta desse vídeo que eu quero tratar com vocês, que foi uma das lições que eu aprendi, certo? A ter controle emocional. Pessoal, quando se trata de vida financeira, quando se fala de gestão, você tem que ter muito equilíbrio emocional. Domínio próprio ao limite. Por quê? Porque muitas das vezes você vai ouvir uma pessoa chegar para você lhe humilhando, lhe agredindo com palavras, porque você não honrou um compromisso, porque você não foi honesto quando deveria ser. E ali você vai ter que entender o outro lado. Você tem que entender o outro lado. Você tem que saber que aquela pessoa que você está colhendo uma coisa que você plantou, certo? Mas você faça isso de cabeça erguida. É melhor perder fazendo certo do que ganhar fazendo errado, certo? Perca fazendo certo. Se for preciso ouvir, se for preciso levar uma chamada, se for preciso ser chamado a atenção, faça, mas é o caminho certo, tá bom? Então, os problemas emocionais começam a surgir por conta das dívidas. Você perde sono, você fica sem vontade de comer, muitos têm disenteria, né? Passam por problemas emocionais graves por conta dos problemas financeiros. Então, o que eu diria para você, em primeiro lugar, se apegue com Deus, certo? Peça força a Deus, porque não é fácil, sair das dívidas não é fácil, vencer na área financeira não é fácil, mas a primeira coisa, se apega com Deus, porque quando a crise de ansiedade bater, Deus vai ser o teu sustento, Deus vai ser o teu conforto, tá bom? Então, problemas emocionais devem ser resolvidos como? Primeiro ponto, se apegando com Deus. E o segundo, ocupa a tua mente com a solução. Tem gente que ela fica tão focada no problema, ela olha tanto para o problema, ela foca tanto no problema que ela não age. Ela não toma uma atitude para mudar aquela situação, ela olha para o problema. Então, o fato dela não tomar uma atitude para mudar aquela situação, ela não sai do lugar, ela trava. E não é isso que Deus quer de mim, de você. Não é essa forma de administração, não é essa forma de gestão que nós temos que ter. Pelo contrário, eu e você, nós temos que partir para cima com a força que Deus nos dá, na solução. Se é preciso vender, vamos vender. Se é preciso gerar, vamos gerar. Se é preciso ter controle, vamos ter controle. Mas o melhor de tudo, manter a calma. Respira. Se for preciso, sai, vai fazer uma caminhadazinha, depois volta. Se for o caso de não atender aquele telefone por aquele momento, não atenda, deixa por acalmar, deixa baixar, depois você retorna para a pessoa, você procura fazer as coisas dessa forma, tendo equilíbrio emocional. Teve momentos em que a minha esposa ficou abalada, que ela quis chorar, que ela se desesperou, porque realmente momentos financeiros assim acontecem, mas naquele momento eu me vi apegado com Deus, e Deus falando no meu coração, olha para a solução. Olha para o foco, qual é a solução? Minha solução era o quê? Procurar mais clientes, vender mais, certo? Então, e outra coisa, nunca busque facilitar. O caminho certo é o difícil mesmo. Porque tem gente que no problema que ela tem, ela recorre a um agiota, ela recorre a um meio errado de ganhar dinheiro, e aí só agrava a situação, só piora. Então não faça isso, tá bom? Foque na solução, faça o que é certo. Empreenda, venda, faça gestão, converse, mas tenha calma. Sossego, mantenha calma, não deixe a ansiedade pegar, tá bom? Então, para problemas emocionais, o remédio é primeiramente Deus, o segundo, focar na solução. Tira o olho do problema, deixa de olhar para o tamanho da conta, olha para a venda, olha para o produto, olha para a mercadoria, olha para o seu geral, para e bota os neurônios para pensar onde eu vou conseguir recursos, como eu posso fazer para ter o recurso para vencer isso aqui. E aí você vai buscando em Deus, Deus vai te dar um norte, Deus vai te dar uma ideia e você vai conseguir resolver, tá bom? E o terceiro e último ponto, para esse vídeo não ficar tão longo, tão distante, tá certo? Amigos verdadeiros ficam. Por quê? Gente, no momento de crise, no momento difícil, das quebras, que não foi só uma, foram várias, os meus verdadeiros amigos nunca me abandonaram. E eu vou te falar, ninguém quer estar perto de liso. Ninguém quer estar perto de quem está quebrado, de quem só fala em dívida, de quem só fala que está devendo, que está com conta. Ninguém quer estar perto. Por quê? Porque sabe que a qualquer momento
vai sobrar uma pessoa, porque poxa, a pessoa, meu amigo está devendo, está passando sufoco, eu tenho um recursozinho, vou querer ajudar, e aí acaba que a pessoa que quis ajudar se prejudicou, e a pessoa que pediu a ajuda prejudicou sem querer o amigo, muitas das vezes, isso é possível, e aí ninguém quer estar perto de quem está assim, tá bom? Mas eu tive amigos que nesse momento, na hora difícil, não tinham o recurso financeiro para me ajudar, mas em contrapartida, me traziam momentos bons, né? Me levavam para sair, para eu e minha esposa passear, e muitas das vezes a gente ficava triste porque não tinha o recurso ali para ajudar, mas aquilo ali fazia parte de um projeto de Deus, do propósito de Deus, para a gente ver quem verdadeiramente ama a gente, para quem verdadeiramente está com a gente. Tanto que quando as coisas começaram a melhorar, eu já busquei os amigos da dificuldade, os amigos que estavam ali, ó, vamos passar um momento junto, né? Vamos fazer um churrasquinho. Quando as coisas começam a melhorar, a gente já sabe quem pode contar. Então, tenha pessoas no seu caminho, pessoas boas, pessoas que vão te ajudar, pessoas que talvez não tenham dinheiro para pagar a tua conta, que não tenham, mas vão te ajudar no momento da emoção, da euforia, que você vai estar desesperado, que vão te ajudar, tá bom? Essa foi a terceira ferramenta. Não passe a luta só, não passe sozinho. Peça ajuda a alguém, busque alguém que você conhece, uma pessoa madura, uma pessoa que tem condição de lhe dar uma palavra. Talvez a pessoa não tenha dinheiro, mas tenha aquela maturidade de te dar uma direção, um norte, tá bom? Então, não passe só, tenha amigos, tenha pessoas que possam te ajudar nessa hora difícil, tá? Então, seja organizado para vencer essa bagunça, que assim você não vai quebrar, pode ter certeza disso. Quando vem os problemas emocionais, se apegue com Deus, que Ele pode te ajudar e Ele vai te ajudar. Foque na solução, não no problema, tá certo? E esteja ao lado de pessoas que verdadeiramente importam, pessoas que te amam, pessoas que te aceitam do jeito que você é, na condição que você está. E lembre-se, essa fase que você está não é para a vida toda. Se você fizer esses 3 passos que eu falei para você, em pouco período de tempo, você vai vencer. E você vai dizer assim, nossa, Thomas, aquele conteúdo me ajudou muito. Eu peguei um papel e uma caneta, anotei tudo que estava me prejudicando e fui para cima. E é isso que Deus quer, tá bom? Pois, gente, muito obrigado por ter ficado até aqui neste vídeo. Espero que você apareça aqui nos próximos conteúdos que nós vamos estar tratando, tá bom? Esse foi o primeiro de muitos vídeos que virão. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Abraço.